Oi, tô aqui de novo, tentando dividir um pouquinho da minha experiência com vocês de pedagoga, mãe, tia, professora, orientadora educacional, futura psicomotricista, tentando ajudar um pouquinho a dar uma luz com atividades que fujam daquela atividade escolar, mas que ajudem as crianças a se interessarem pela escrita e pela leitura, que tornem o ouvidinho da criança mais aguçado. Uma das coisas que a gente geralmente subestima é conversar com as crianças. A criança, em torno de 1 ano e meio, já tem um repertório de algumas palavras, em torno de 30. E com 2 aninhos, a criança tem que ter multiplicado isso umas 5 vezes. Então, quando a criança entra na escola aos 4 anos, na pré-escola, e depois aos 6 anos no ensino fundamental, a criança já teria que ter um repertório bem grande de palavras. E não é a realidade que a gente tem. Sei que tem muitas casas que conversam, tem muitas famílias que conversam muito com as crianças, mas tem outras famílias que deixam muitas crianças brincarem entre elas, mas tem pouca interação com o adulto. É importante, gente, a interação com o adulto. É importante conversar com o adulto. É importante ouvir histórias, mesmo que sejam histórias contadas da nossa lembrança, histórias inventadas. É uma coisa bem legal de fazer, ir inventando história com a criança conta um pedacinho, tu conta outro, ela conta um outro pedacinho. E assim a gente vai construindo esse nosso repertório de conversas com as crianças. Uma coisa que eu vejo também, que a maioria das pessoas começa a tentar incentivar a leitura e a escrita das crianças ensinando as letras. Não tá errado, gente, mas eu já falei para vocês quando eu falei do alfabeto afetivo, eu ensinaria essas letras sempre dentro de um contexto, ou seja, dentro de palavras que sejam legais e importantes para as crianças, ou dentro de nomes que sejam pessoas importantes. Não precisa fazer o alfabeto inteiro. Faz só dos nomes da família, de nomes de pessoas importantes, depois vai botando outras palavras. E também dá pra gente, sem ficar com essa de A, E, I, O, ou ficar mostrando letra e ensinando mesmo, assim como a gente aprendia no colégio, dá pra gente estar brincando com as letras. Então hoje eu trouxe aqui, ó, uma caixinha do meu filho que tem letrinhas de madeira, tá? Tem letrinhas de madeira, letrinhas que eu comprei naquele Wish, deve ter custado bem baratinho, demorou pra vir, né? Porque tudo que a gente compra lá demora. Mas tem um ímã nelas, né? E a gente gostava de brincar quando ele era menor nesse mastro aqui dessa luminária. A gente gostava de brincar no mastro da luminária. Então a gente começava fazendo aqui. Eu começava dizendo pra ele, por exemplo, Bernardo, nós começamos assim, ele me mostrava uma letra e eu dizia M. Que será que começa com a letra M? Ele ainda não sabia, né? Então a gente botava lá no nosso mastro, ela corre até, porque tem uns que o ímã é mais forte, outros o ímã é mais pesado. E começa com M, mamãe, Manuela, Maria, Maca, coisas que a gente ia conversando nós dois. Mais eu dizia do que ele. Quando ele trocava uma letra, por exemplo, ele dizia assim, o que começa com M? Sei lá, pato. E eu dizia, é pato ou é mato? Se começasse com M, seria mato. Gente, pode ver que aí eu não tô mostrando escrita nenhuma pra criança. A gente tá conversando em torno da letra e a gente tá rindo. E a gente, sem querer, sem dizer pra ele que eu tava trabalhando isso, tava trabalhando a diferenciação do som de uma letra com a outra. Mais importante do que ensinar pra criança o nome da letra é a gente trabalhar, brincar com o som dessa letra. Que letra é essa, mamãe? F, o nome do pai do Bernardo, o nome do meu marido é Fábio. F de Fábio, de feijão, de fada, de furacão, de flor. Daí, de repente, ele dizia F de papai. Só se fosse papai, né, Bernardo? Papai é com P. A gente dá uma risada e durante muito tempo o F foi de papai também. Tá? Durante muito tempo para ele, F era de papai. Porque F é da letra que começa o nome do pai dele. Que letra é essa? É
RB, olha só, R de Ricardo, o nome do Dindo, R de Ricardo, R de Ru, R de Raul. Então a gente foi brincando muito, 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 muito. Sempre eu dizendo pra ele. Depois eu começava a dizer algumas letras que ele conhecia e dizia: Bernardo, procura aí, nessa caixinha, a letra do teu nome. Aí, B de Bernardo, B de Binado, mãe. Isso mesmo, B de Bernardo. Quais são as outras letras que começam com B? Bola, baú, bota. Então, assim, a gente não ficou pegando letra por letra e eu mostrando, ensinando para ele, eu escrevendo e dizendo essa letra é tal, essa letra é tal. Não. Foi numa brincadeira, pegando a caixinha. Depois de um tempo, a gente começou a fazer outras brincadeiras e isso eu vou ensinar lá no próximo vídeo, porque esse vídeo tá ficando muito grande. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma brincadeira bem simples. E como vocês podem ver, as minhas atividades sempre são simples, porque eu não acho que a gente tem que ficar confeccionando material. Nem todo mundo tem tempo ou habilidade ou gosta de fazer isso, né? Tá bom? Então até a próxima. Beijos. Bom finalzinho de semana.